Bom dia, galera. Seja bem-vindo a mais uma aula de ciências, aqui à distância, né? Hoje, nessa terça-feira, segundo e terceiro os horários. Ontem nós falamos ainda dentro de puberdade, né, desse assunto, nós falamos sobre a questão das espinhas, né? Então a gente falou dos mitos e verdades sobre as acnes, como que elas acontecem, né? E algumas curiosidades até, para a gente também desmistificar muitas coisas que tem em cima desse assunto. Nas aulas de hoje, nós vamos estudar a ginecomastia, por que ela acontece. Vamos falar um pouco sobre trabalho na infância e na adolescência. E no terceiro horário a gente passa para o estudo do sistema reprodutor masculino. Belezinha? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente ver aí os assuntos da nossa aula. Então acompanhem comigo aqui, por favor. Então, vamos aqui, mais uma aulinha. Hoje a gente vai estar estudando em casa, né, nesse período de pandemia. Vou esticar aqui um pouquinho minha tela. Então, dentro dessas aulas online, nós já estamos indo para a nossa quinta aula, né? Ontem a gente teve a quarta aula, a gente tem quinta e sexta aula. Dentro do programa de Ciências da Natureza, comigo, professor Cleiton, e vocês, já com bastante saudade aí. Então, hoje a gente está aí na terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Bora começar a nossa aula, então. O que nós vamos falar hoje, então? Esse assunto é tratado lá no livro de vocês, na página 41. Então, se liga aí. Ginecomastia. Esse nome, né? Gineco, de feminino, mastia, seios, né? Peito, com semelhança ao peito feminino. Então, por que ocorre isso? Alterações hormonais, né, que vão causar isso, principalmente quando o menino produz na puberdade uma quantidade muito pequena de testosterona. Lembrando que o testosterona ele é responsável pelo aparecimento das características secundárias masculinas, produzidas então lá no testículo. Ou seja, se o menino produz uma quantidade pequena desse hormônio, ele deixa de ter as características secundárias masculinas e pode apresentar semelhanças femininas. Pode ocorrer acúmulo de gordura nas mamas, dando um aspecto de seio feminino. Isso é o quadro chamado ginecomastia. Então, ele é provocado principalmente aqui, ó, principalmente por acúmulo de gordura localizada e, em alguns casos, principalmente adultos, consumo de álcool em excesso pode provocar também, drogas ou certos tipos de medicamentos, principalmente hormônios, anabolizantes, tá? Que podem provocar o aumento desse peito, com aspecto, dando então aparência com um aspecto de seio feminino. Então, é importante destacar que não é só uma questão hormonal, mas também pode ser desencadeado, principalmente em adultos, por álcool em excesso, drogas e anabolizantes. Esse desenvolvimento acentuado, quer dizer, fora do comum, né, fora do normal, das mamas, dá-se o nome de ginecomastia. O termo significa mamas com aspecto feminino. Então, gine, de feminino, mastias, mamas, seios, né? E acontece aproximadamente, olha só, a gente acha que é raro, mas não é tão raro assim não. Cerca aí de mais 50% dos meninos pode apresentar, pelo menos em alguma fase da puberdade, este sintoma. Às vezes é tão pequeno que é imperceptível. E passa tão rápido também que o menino nem vê que apresentou algum quadro de ginecomastia. Então, é mais comum do que se pensa, tá? Então, uma explicação melhor aqui. Eu fiz esse esqueminha aí, ó, para a gente ver o que acontece.
Então aqui seria um peitoral masculino normal, né? Ele tem uma quantidade de gordura muito pequena depois aqui da pele, entre a pele e o músculo, acumula-se uma quantidade de gordura pequena. Nas mulheres, por questão dos hormônios estrógeno e progesterona, essa gordura ela vai ser bem acentuada, por isso que dá o formato do seio feminino, né? Esses hormônios vão promover o crescimento aí. E ainda mais quando ela estiver amamentando, na gestação. Vai inclusive entrar outros hormônios em questão. Mas no homem isso não é comum. Mas o que pode acontecer? Pode acontecer do desenvolvimento dessa glândula mamária provocada por um acúmulo de gordura. Então essa gordura pode inclusive estimular essa glândula mamária. Pode produzir leite? Pode, até secreção de leite, tá? Então o que vai acontecer aí, ó? Vai haver então aqui, como vocês podem perceber, um acúmulo anormal de gordura, ok? Existem os graus de ginecomastia. Então, esses graus aqui mostram pra gente, quase imperceptível, né? Mas um formato aí bem semelhante a um seio feminino menor. Em alguns casos mais sérios, a gente tem, então, esse peito masculino com um aspecto bem feminino. Observem aqui, ó. Aqui seria uma linha de parâmetro, né? E essa gordura acumulada pode pesar o tecido que sustenta o peitoral e fazer com que o peito caia. Então fica com o aspecto de um peito caído mesmo. E nesse caso aqui é indicado a cirurgia, porque fica com uma aparência bem constrangedora, tá? Então existem graus menores, quase imperceptíveis, e graus maiores de ginecomastia. Só para vocês verem uma foto real, aqui um quadro de grau 3, né, que é aquele peito caído mesmo, e com um aspecto muito parecido com o seio feminino, e após a cirurgia. Percebam que é a mesma pessoa, né, a gente pode ver aqui pela própria, pela tatuagem aqui, né, a gente consegue perceber que é a mesma pessoa. Então, esse caso aqui, que é um caso 3, né, um grau 3 de ginecomastia, foi necessário a remoção desse acúmulo de gordura. Basicamente, levanta-se, é igual é feito para colocar prótese no caso da mulher, então puxa-se a pele, mas nesse caso faz a drenagem da gordura. E depois costura ali, deixando o peito sem esse acúmulo de gordura aqui. Então, na verdade, é feita uma drenagem, uma lipoaspiração dessa gordura que está em excesso. Não tem consequência nenhuma e melhora drasticamente, muito, né, a aparência. Vale lembrar que a ginecomastia ela pode causar problemas de bullying, insatisfação, né? Os meninos costumam ter vergonha do corpo, então, por exemplo, não vai estar jogando futebol ou algum tipo de esporte, está muito calor, ele não tira a camisa, porque vai gerar um desconforto para ele, os amigos podem rir, podem zoar, né? E na adolescência a gente sabe que principalmente os meninos tem muitas essas brincadeiras de colocar apelido, de zoar, então leva um problema até psicológico para a criança, para o adolescente, no caso, que se não souber lidar com isso, pode entrar até em depressão. Por isso é importante conversar com os pais perceberem também que a criança está desenvolvendo esse problema e, se possível, procurar um médico, um tratamento cirúrgico, talvez, recomendado, né? Mas, na maioria dos casos, isso normaliza com o próprio crescimento do corpo. Seguindo aí, a gente vai falar um pouquinho, que a gente não pode deixar de falar sobre isso, que envolve também questões sociais, trabalho infantil e do adolescente. A adolescência é uma fase que o nosso corpo está crescendo, que o nosso corpo está passando por um monte de transformação. Então é muito importante que todo mundo tenha uma infância sadia, brinque nos momentos, né, da fase certa, para desenvolver mesmo o psicológico, né, e o físico. Então é muito importante que
cada etapa da vida da gente, a gente saiba desenvolvê-la de forma sadia, né? Isso implica que infância e adolescência não são períodos para trabalhar, para crianças e adolescentes trabalhar, né? O foco é principalmente na escola, para o desenvolvimento intelectual, porque ele está em formação ainda, tanto a criança como o adolescente. Mas o que acontece, principalmente em países pobres e aqui no Brasil, a criança e o adolescente muitas vezes tem que interromper o trabalho, os estudos por causa de trabalho, para ajudar os pais, né? Enfim, então há muitas questões sociais envolvidas. Então vamos ver aqui um pequeno texto que fala o seguinte: vimos até aqui o que acontece a puberdade nos adolescentes, né? Então, a gente já viu que tem as mudanças comportamentais e físicas. No entanto, do ponto de vista social, no Brasil e em vários países do mundo, principalmente os países mais pobres, né, que tem muita desigualdade social, a vivência dessa fase, adolescência, transição, podem assumir tarefas e responsabilidades próprias dos adultos. Então, criança e adolescente assumindo o papel até de família, né? O menino que sai para trabalhar com 14, 15 anos, a menina que cria os filhos de irmãs, de parentes, né? E toma aquela toda a responsabilidade. Solo principalmente para os filhos mais velhos, que além de cuidar dos irmãos mais novos, assumem responsabilidades que muitas das vezes são de adultos. E quanto mais pobre, né, e quanto mais a gente tem as desigualdades sociais nesses países, mais a gente vê crianças e adolescentes largando as escolas e trabalhando. Então, algumas delas até deixam de estudar, algumas dessas crianças e adolescentes, e abandonam a escola por conta disso, porque não conseguem associar trabalho e escola. Fica muito difícil. O menino fica cansado, não tem o aprendizado, né? Imagina, trabalhar 8 horas por dia, depois ainda ir para a escola e assistir aula. Você já chega lá muito cansado, não consegue assimilar os conteúdos. Então, a gente vê cada vez mais em países pobres cenas tristes como essas daí, né? Em que você tem aqui crianças limpando para-brisas de carro ou vendendo água, produtos, balas em sinais. Isso a gente vê até aqui na nossa cidade, né? Até que criança eu não tenho visto, assim, nas ruas. Mas a gente vê vigiando carro, adolescente, a gente vê muito em estacionamentos de shoppings e ruas, de modo geral. Então, segundo o Instituto Federal do Brasil, a Constituição, né, Federal do Brasil, que foi escrita em 1988, o que está assegurado lá? O trabalho é admitido a partir dos 16 anos, que é onde a gente já teve a puberdade, o corpo já passou pela puberdade e o adolescente já tem mais responsabilidades, né? Exceto em casos de trabalho noturno, perigoso ou insalubre, que a pessoa fica exposta a riscos, né, produtos químicos e outras substâncias que podem ser perigosas, esse trabalho não pode ser realizado com 16 anos. Então tem que ser 18. Então trabalhar à noite, por exemplo, né, trabalhar lidando com produtos químicos perigosos, não se é considerada a idade de 16 anos. Aí já tem que ser 18 anos. Trabalho a partir de 14 anos só é permitido quando é aprendiz. Então tem um regulamento, a empresa tem um contrato com esse aprendiz e ele pode desenvolver sim trabalho, mas é um trabalho leve, que não tem uma carga pesada e nem coloca em risco o estudante. E além disso, ele tem que estar na escola para poder trabalhar como aprendiz. Inclusive, alguns têm que mostrar até o histórico com notas boas para poder continuar tendo o trabalho. Aí, ó, algumas formas nocivas de trabalho infantil e adolescente inclui trabalhar na agricultura. O que é mais comum, né? Para onde que esses adolescentes e essas crianças são mais requisitadas para trabalhar? Muito comum na agricultura, ajudando a família, os pais, os avós, em fazendas de corte de cana, corte de animais também, né? Gado, pecuária de um modo geral. Em madeiras, extração vegetal, em minas de carvão, e a gente tem um problema sério dos carvoeiros, né? Em funilarias,
em cutelarias e na metalurgia e na construção civil. Então, alguns desses casos aqui são muito sérios, porque, principalmente aqui, construção civil, carvoarias, que a criança ou adolescente fica submetida a substâncias químicas e substâncias presentes no ar, poluentes do ar, que causam dano enorme à saúde, compromete todo o sistema respiratório, e quando ele se tornar adulto, ele já vai ter toda uma sequela por ter trabalhado desde pequeno ali naquele determinado trabalho. Então, como a gente percebe aqui na foto, né, crianças carregando pesos que vão dar sequela, por exemplo, para a formação da coluna, né, para o corpo de modo geral. Vai atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento da criança. Às vezes o DNA dela está programado para crescer 1,80 m, mas devido ao peso excessivo que ela está carregando, por exemplo, como a gente vê aqui nessa foto, né? Aqui comprometendo a coluna, uma criança carregando provavelmente um peso que um adulto consegue facilmente, mas que para ela é uma sobrecarga. Então tudo isso vai comprometer bastante a adolescência ou a infância desses meninos. Aqui a gente vê uma cena comum também nesses países pobres, principalmente, em que as crianças trabalham na lavoura, colhendo os produtos agrícolas e ajudando a família. Então a questão é, como é que eu vou resolver isso? Como que os governantes, né, como que a Organização Mundial, a ONU, vai resolver esse problema aí? Esse que é um direito à infância e adolescência, esse desenvolvimento. O motivo que leva as crianças e os adolescentes a trabalhar é principalmente a ajuda financeira à família. Então, concorda comigo que se os pais tiverem salários dignos, eles não vão precisar colocar seus filhos para trabalhar, né? Então, eles podem, inclusive, pagar uma escola de boa qualidade para eles, e eles, então, vão ter o acesso à educação e vão deixar o trabalho. Então, o principal é cuidar das famílias, evitar, então, esses problemas que a gente tem com desigualdades sociais, e a gente vai conseguir aí a melhoria desse quadro aí de crianças e adolescentes no trabalho. Então a gente vai ter aqui o seguinte, ó, para que esse quadro se reverta, são necessárias ações públicas mais eficazes e que permita às famílias obter uma renda de forma digna. Se eles, então, têm dinheiro, né, e não precisa das crianças trabalharem para ajudar na renda familiar, então eles podem ir para a educação. Então eles podem trabalhar, eles podem estudar, ter acesso à educação e cultura. Devem ser criadas, então, estratégias por conta dos governos que permitem às famílias colocar as crianças e os adolescentes para abandonar os trabalhos e focar nos estudos. Então, uma vez que a família tem condição, né, financeira razoável e que não precisa contar com uma renda extra, então os meninos não precisam deixar os estudos para trabalhar. E por isso, o mais importante aqui é a questão social. Então, criança e adolescente na escola é uma lição para todos. Todos têm direito, então, à educação. Belezinha? E aí, só para a gente pensar, eu coloquei essa imagem aí, ó, que é a seguinte. Não proteger a infância é condenar o futuro. Ou seja, uma pessoa que perde essa fase, a infância ou a adolescência, geralmente vai ser adulto frustrado, cheio de problemas, depressivo, que não vai conseguir se consolidar como um bom cidadão, né? Mesmo que ele não vai ter uma boa formação. E é muito importante todas as etapas serem cumpridas dentro do período que aquela pessoa está vivendo ali. Então, essa imagem é interessante, que você tem uma criança com uma enxada, ou seja, uma criança que trabalha, emitindo uma sombra de um adulto cortado, ou seja, uma criança sem infância, que provavelmente não vai ser um bom profissional, né? Que não vai ter um psicológico até bem preparado para ser uma pessoa, um trabalhador preparado, vamos dizer assim, porque pulou uma etapa da vida.
Agora a gente vai falar de um outro assunto que é muito polêmico e que é muito comum, principalmente nos dias de hoje, que a gente tem cada vez mais a questão das redes sociais, dos WhatsApps da vida, internet, enfim. Nós vamos falar aqui, ó, da questão do cyberbullying, né? Bullying a gente já sabe o que é, né? E agora um termo que é mais usado ultimamente aí é a questão do cyberbullying. Então é comum na adolescência a formação de grupos com características próprias que procuram afirmar sua identidade perante a sociedade. Então na adolescência é muito comum que os jovens, né, eles criam padrões para eles, grupos que eles gostam de uma determinada banda, ou um estilo musical, ou até mesmo moda, enfim. Então é muito comum eles fazerem amigos por conta de gostos. A convivência com os outros adolescentes dá mais segurança para enfrentar as mudanças típicas dessa fase. Porque é comum, como eles estão vivendo a mesma fase, um dá força para o outro, enfim, vão crescendo os laços, né, de amizades. Porém, alguns adolescentes ou grupos de adolescentes podem apresentar comportamentos agressivos, tanto verbais quanto físicos, procurando impor a outros sua maneira de pensar e de agir. Quando esses comportamentos são assumidos de forma intencional e repetitiva, marcando uma relação desigual de poder com outras pessoas e causando na vítima dor, angústia, medo, chamamos isso de bullying, uma palavra originada do inglês. No Brasil, esses comportamentos podem resultar em processo judicial de danos morais contra o agressor. Então é aquela coisa de perseguir o colega, de impor, de ser autoritário em cima dele, de colocar apelidos, de inibi-lo e constrangi-lo em público ou até mesmo no particular, tá? Isso tudo é considerado, então, bullying. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acha que é uma brincadeira e está afetando seriamente a pessoa, e ela é tímida e às vezes não tem coragem de falar, olha, eu não estou gostando desse tipo de apelido, eu não estou gostando desse tipo, como você está me tratando, como você está me ridicularizando perante os meus amigos, e a pessoa que está fazendo, às vezes não se dá conta que é muito sério, né? Então você tem jovens entrando em depressão hoje por conta disso, do bullying. A crescente possibilidade de estar conectado com outras pessoas por meio da internet permitiu aos adolescentes o acesso a uma quantidade inimaginável de informações e de pessoas espalhadas pelo mundo. Além disso, as redes sociais proporcionam ainda mais acesso às informações e mais interações entre os usuários. Então a gente hoje vive num mundo extremamente conectado, né? WhatsApp, redes sociais, Instagram, Twitter, enfim. O YouTube, né? A gente tem muitos canais de vídeos, enfim. Então, uma coisa que acontece entre um grupo de amigos, uma foto que seja, uma imagem, um vídeo, ela viraliza numa proporção muito rápida. E uma foto que está aqui hoje chega em questões de minutos ou horas lá na Europa, lá no Japão, e percorre o mundo inteiro, né? Então, às vezes, a gente não tem noção disso. Acho que vai ficar só entre um colega, aquela questão de vou mostrar para você, mas você não mostra para ninguém, e de repente a foto está circulando para o Brasil inteiro. No entanto, é importante destacar também os riscos envolvidos no acesso a essa gama de informações e de pessoas. É preciso entender que essa grande rede tecnológica também dá espaço para informações distorcidas, dissemina preconceitos, além do contato com pessoas mal intencionadas. Por isso, há de ser bastante bom senso, de ter bastante bom senso e avaliar com clareza as informações. Hoje em dia, muita gente, os haters, né? Esse termo que é usado aí para pessoas que atacam determinadas personalidades, determinados ídolos, né? Existem essas pessoas aí que estão ali só para atacar, para criar mentiras, inventar coisas, notícias falsas e denegrir imagens de muitas pessoas. Então, hoje em dia na internet isso está cada vez mais comum, né? O culto ao ódio, vamos dizer assim. Por outro lado, a internet gerou risco da invasão da privacidade e diversas formas de bullying.
Acho que todo mundo já viu alguém colocando que o Instagram foi hackeado, que alguém criou um perfil falso com fotos de uma pessoa. Isso tudo está acontecendo muito, são os crimes da internet, né? Os hackers que estão aí cada vez mais invadindo a privacidade das pessoas, pegando informações preciosas como contas bancárias e cometendo os crimes virtuais. Então temos que ter muito cuidado. Internet, tecnologia é muito boa, mas desde que a gente saiba usar. E existe então hoje em dia o chamado cyberbullying. Leitura complementar, tem uma leitura no final desse capítulo que fala justamente sobre o cyberbullying. Depois vocês podem estar lá localizando e fazendo essa leitura. Não são comuns casos de vinculação de mensagem e imagens preconceituosas e agressivas em relação a pessoas e grupos sociais. Esse comportamento demonstra que ainda temos um longo caminho para percorrer para a construção de uma sociedade que respeita e sabe conviver de maneira pacífica com opiniões e mundos de vidas diferentes. Então tem aquelas coisas assim, briguei com fulano, vou me vingar, vou fazer isso, aquilo, né? Então tem pessoas que agem por impulso e maldade para, tipo, se aliviar um pouco do que o colega cometeu. E a gente sabe que isso não é legal. Então o cyberbullying hoje cada vez mais comum. Por detrás de uma tela de um computador ou de um celular, o agressor se torna forte, né? E aí ele usa várias palavras aqui para poder direcionar para as pessoas. E às vezes uma palavra dói mais do que um tapa, dependendo de como a pessoa usa essa palavra para te denegrir, para te derrubar, né? É muito pior. E as pessoas que sentem aquilo, às vezes não estão preparadas psicologicamente para isso. É onde vem várias causas de depressões, né, de jovens que ficam assim, sem saber o que fazer e como lidar com certos adjetivos e agressões verbais, virtuais, enfim. Então, por isso, hoje em dia, o cyberbullying é muito mais comum do que se pensa, né? E aí, para ilustrar essa aula, eu queria que vocês assistissem dentro do meu vídeo, um outro vídeo, e gostaria que vocês prestassem muita atenção. É um vídeo curto, mas vai falar sobre o cyberbullying, ok? Que corpo é esse? Cris? Você não vai acreditar. Eu consegui. Putz, cara, você recebeu aí uma foto da Kelly? Caramba! Foto não, nude. Kelly, posso trocar uma ideia com você? Opa, e aí? Então, você me mandou essa foto? Ai, caramba! Não! Ai, Kelly, eu nem sei o que falar. Ai, eu não acredito. Roubaram meu celular ontem, tinha umas fotos lá e... Kelly, eu peguei tuas coisas lá na sala. Ai, Cris, que vergonha. O que as pessoas vão pensar? E a minha mãe? Também firmeza. Ela vai te apoiar. Ó, já mandei um e-mail pro aplicativo e eles já suspenderam a sua conta. Quer usar meu celular pra mudar sua senha e sua foto? Quero. Ai, Cris, eu nem sei o que fazer. Eu tive uma ideia. Vamos. Tá, tô pronto. Pode gravar. Gravando. Pô, galera, essa modinha de ficar compartilhando nude de outras pessoas é muito maldosa. Compartilhar um nude sem a permissão da pessoa é invasão de privacidade. Expor a pessoa sem consentimento é crime da cadeia. Mas eu não fiz nada, mandaram pro meu celular. Se alguém te mandou, reclama e apaga, velho. Ok. Aí, meninos, esse vídeo, então, ele vai tratar dessa questão do bullying. Ali no vídeo, vocês viram que a adolescente teve o celular hackeado, provavelmente alguém pegou o celular sem permissão, pegou uma foto dela que estava no celular dela e passou essa foto adiante, né? Mandou em um grupo ou mandou no próprio telefone da pessoa, e aí
essa pessoa replicou essas fotos e foi passando. Isso é cada vez mais comum hoje em dia. Nas delegacias de crimes virtuais, são os crimes que mais acontecem. Pessoas que tiram fotos ou fazem montagens e saem viralizando isso em redes sociais, em aplicativos como WhatsApp, enfim, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso dá processo, isso é perigoso, né? Se a pessoa descobrir quem foi que iniciou o crime, quem que hackeou, quem que pegou essa foto e saiu viralizando, dá um problema enorme para a pessoa que cometeu o crime. Não é legal, não é nada engraçado, e a gente sempre tem que usar a empatia. Se fosse comigo, eu gostaria que acontecesse essa situação? Então, por isso, é importante a gente destacar isso e jamais cometer esse tipo de atitude. Ok? Então, para encerrar esse capítulo, né, que a gente estudou aí, vamos relembrar o que foi estudado nesse capítulo aí que a gente está fechando ele hoje, nesse segundo horário. Adolescência e puberdade, a gente fez até prova sobre isso. Aspectos sociais e psicológicos relacionados à adolescência, então a gente viu que não são só questões físicas, tem questões emocionais também. Aspectos gerais do sistema endócrino, então a gente estudou lá principalmente hipófise e hipotálamo, as glândulas que produzem hormônios que são importantes, têm funções no nosso corpo. Relação entre o sistema endócrino e nervoso e a puberdade, então a gente viu que são os hormônios que influenciam a puberdade, principalmente testosterona nos meninos, progesterona e estrógeno nas meninas. O papel dos hormônios sexuais, esses que eu acabei de falar, na maturação dos órgãos reprodutores, na questão da mulher da menstruação, né, ovulação e menstruação, características sexuais secundárias, que são desencadeadas por esses hormônios, tanto as femininas quanto as masculinas. Encerramos com essa aula de hoje falando do trabalho infantil, da adolescência e na infância. E discutimos agora mesmo a questão do bullying e cyberbullying. Belezinha, meninos? Na próxima aula, na verdade, a terceiro horário que começa aqui agora, a gente vai falar sobre os órgãos do sistema genital. Então, a gente vai começar a falar das estruturas dos órgãos masculinos, depois a gente vai para o feminino. Então, a gente começa aí na próxima aula a falar de cada estrutura. Qual que é a função, o nome daquela estrutura, onde se localiza, qual que é o papel dela no sistema reprodutor masculino, tirando todas as dúvidas aí para os meninos e para as meninas. Certinho? Então, vou ficando por aqui e até agora mesmo, até o terceiro horário. Beleza, galera? Até mais.